Será que o seu maior inimigo pode ser o pessimismo? E aí pessoal, beleza? Fazer esse vídeo para falar de um tema super interessante, que é um tipo de um paradoxo, assim, um negócio meio maluco que a gente não entende direito, que é o fato de que, por um lado, na vida real, o mundo está constantemente melhorando, ele está evoluindo. Mas do outro lado, as pessoas estão ficando cada vez mais pessimistas. Então, apesar do mundo real, a vida como ela realmente é, está indo para frente, a mentalidade das pessoas muitas vezes está indo para trás. E por que acontece isso, pessoal? Tem um fator que é na própria a forma como o nosso cérebro é plugado na natureza para fazer a gente ter uma tendência mais pessimista. Porque quando você está na natureza lá largado, vamos supor que você fica otimista, sei lá, tem uma fruta nova lá que você não conhece. Se você for otimista e comer essa fruta e dá tudo certo, você vai ter o prazer de comer a fruta. Agora, se você comer essa fruta e ela for envenenada, você morre, você pode morrer, pode passar muito mal. Então, de certa forma, o nosso corpo ele é antenado para tender mais para o pessimismo, né? Na dúvida, o nosso corpo tende mais, a nossa mente mais para o pessimismo do que seria a realidade. E a gente sabe que a mídia ajuda muito nesse fator, a gente já falou disso aqui, a mídia tem uma tendência muito grande a dar notícias mais pessimistas, mais ruins, porque elas geram mais clique, e clique gera monetização, que gera pagar salário para os jornalistas, né? Eles precisam de monetização para poder viver, para poder sobreviver, e quanto mais clique, mais eles conseguem sustentar os seus negócios. E a mídia precisa de coisas pessimistas, notícias ruins que deixam você para baixo com raiva para você compartilhar e clicar, porque isso comprovadamente clica mais do que notícia boa, e também notícias sensacionalistas, né? Tipo, o dono mordeu o cachorro. Então as coisas mais bizarras, mais diferentonas, é aquilo que você é bombardeado na sua vida. Agora, as notícias realmente importantes, impactantes no mundo, elas tendem a ser aquelas de longo prazo, aquelas tendências que você realmente vai captar e poder enxergar oportunidades para a sua vida, para o seu negócio, para a sua carreira, ao contrário das notícias pessimistas. Um outro fator interessante é que as coisas boas, elas não acontecem de uma vez. Quando, por exemplo, inventaram, sei lá, o avião, os irmãos Wright lá nos Estados Unidos, que foi em 1904, se não me engano, alguma coisa por aí, consta que durante os primeiros 3 anos, ninguém nem foi lá para ver o avião. Tipo, não é que o cara inventou o avião e a galera falou, caramba, uma tecnologia que vai revolucionar o mundo, vai ter carga de mercadorias e frutas indo de um lugar para o outro do planeta, as pessoas vão poder viajar. Não, ninguém enxergava direito o que era. Depois de 3 anos foram jornalistas lá e fizeram as primeiras reportagens, assim como hoje em dia a gente vê um cara mandando um foguete lá e fala, isso não é para mim, isso não é aplicável, tinha notícias dizendo que nunca ia ter voo de carga, que não faz sentido. Então assim, as coisas boas, elas são incrementais, ela vai de pouquinho em pouquinho, não é um pancadão. E as coisas ruins, obviamente elas são um pancadão. Né? Vou dar um exemplo para vocês interessante. Por exemplo, se eu perguntar do que você vai morrer, ninguém sabe, eu não sei, você não sabe, mas pela estatística, metade das pessoas do mundo, metade de todas as mortes no planeta é de 2 causas: câncer ou problemas cardíacos. É isso. O resto, todas as outras juntas, guerra, fome, doença, todas as outras coisas, violência e tal, é metade, e metade é só câncer e doença cardíaca. A cada década a gente tem feito pequenas melhorias na doença cardíaca. Então, por exemplo, quando você consegue reduzir 1% a mortalidade, mais 1% a mortalidade de doença do coração, você salva tanta gente mais do que 500 furacão Katrina, por exemplo. 500. Então, todo ano a gente cria o salvamento, através desse 1% de melhoria, de mais de 500 furacão Katrina. E o que você foca quando você lê os jornais? Qual é a notícia que você realmente fica preocupado e escuta? Nossa, o furacão realmente foi terrível e tal. E a gente nem dá muita bola para essas coisinhas incrementais, essas tecnologias que estão realmente lentamente mudando o mundo, as tendências de longo prazo, que aí você capta oportunidades e a gente consegue ficar um pouco mais esperançoso com o nível de vida. Realmente, se você considerar, faz a pergunta sinceramente. Você hoje, você tem um padrão de vida de bens, de acesso à saúde, acesso a entretenimento, acesso à cultura, alimentação regular, abundante. Você tem um padrão de vida melhor ou pior do que os seus avós, do que os seus bisavós? E praticamente todo mundo vai objetivamente olhar e falar, caramba, eu estou melhor do que meus bisavós, meus avós, em termos de bem-estar material. Então, a gente vê que tem essa evolução. Se olhar, por exemplo, na Idade Média, o pessoal comentava lá nos textos da época que um camponês lá na Inglaterra, ou na França, ou na Alemanha, ele teria ao longo da vida inteira 2 ou 3 conjuntos de roupa. Esse era o nível de prosperidade que tinha naquela época. 2 ou 3 conjuntos de roupa para a vida toda. E hoje você vê aí no armário qualquer cidadão de classe média, um país aí como o Brasil, ou nem o que dizer dos países desenvolvidos, né? Os países que implantaram o pacote de livre mercado, de capitalismo, de instituições fortes, de democracia, esse pacote arrumadinho, de país arrumadinho, país de centro, né? Que fica um pouco mais para centro-direita, um pouco mais para centro-esquerda, oscilando aí, como por exemplo a Austrália, Canadá, Japão, Singapura, etc. Um cidadão de classe média baixa, até mesmo o pessoal de classe média baixa, vai ter um padrão de vida objetivamente, quer dizer, na prática, se você for lá e comparar, o cara vive melhor do que o rei da França lá na Idade Média. Com saúde melhor,
menos mortalidade infantil. Vai num buffet por quilo aí na esquina, tem comida mais farta, mais variada, de maior qualidade do que os imperadores comiam lá no passado. Então realmente tem uma evolução muito grande em todos os aspectos, expectativa de vida, mortalidade infantil, analfabetismo, acesso à cultura. Hoje você pega o seu celular, você tem acesso a filmes, música, peças, uma cultura incrível. E a gente às vezes não se dá conta, não valoriza, não agradece toda essa prosperidade que é gerada e fica caindo na tentação do pessimismo. Mais do que ser pessimista ou otimista, o ideal é a gente ser realista. E realista, a gente observa a realidade, sabe que tem problemas, a pobreza no mundo desabou, ela foi de 90% em 1800 para 8%, então olha só como caiu a pobreza, mas ainda existe, temos que trabalhar para chegar a zero, reconhecendo os avanços que teve. E parar de endeusar os pessimistas, porque é sexy, né? Ser pessimista é sexy, você faz umas previsões catastróficas, você parece inteligentinho, e o cara que é pé no chão, realistamente otimista, parece aquele cara ingênuo. Né? Vou dar 2 exemplos aqui. Quando o Japão estava destruído depois da Segunda Guerra Mundial, 46, 47, inflação, fome, miséria. Imagina se chegasse um japonês naquela época, lá em 47, 48, e falasse o seguinte: pessoal, na nossa geração ainda, na nossa vida, nós veremos o Japão se tornar uma das nações mais ricas do mundo. Nós vamos disparar os nossos índices de expectativa de vida, de alimentação, de saúde, de educação. Os americanos vão querer vir aqui copiar o nosso método de produção, porque a gente vai exportar para o mundo inteiro alta tecnologia. Imagina só, os caras iam falar, cara, o que você bebeu, cara? Você tá louco, o cara ia ser jogado debaixo do tapete. E, na verdade, foi exatamente isso que aconteceu com o Japão. O Japão teve um milagre econômico e 20, 30 anos depois ele estava realmente dominando a arena mundial. Por outro lado, nos Estados Unidos, na crise de 2008, conforme diz o livro Psychology of Money, que eu li recentemente, nesse livro consta que em 2008, quando veio a crise da bolsa lá do subprime, todo mundo lembra lá desse episódio, logo depois um cara fez uma coluna dizendo que o mundo ia acabar, que os Estados Unidos ia se fragmentar em pedaços e que a Califórnia ia ser dominada pelo Japão e o Alasca ia ser dominado pela Rússia e os Estados Unidos ia dividir em 8 outros pedaços e cada um ia ser colonizado por outros países, que ia acabar os Estados Unidos, quer dizer, e olha só o nível. E esse artigo super pessimista, sem pé nem cabeça, acabou sendo publicado em capa de jornal de grande circulação, mostrando que muitas vezes a gente dá aquele palco todo pro pessimista e o otimista acha que é um grande ingênuo. E é muito cômodo, quando você é pessimista, você fica lá falando, vai dar errado, vai dar errado. E aí se não dá errado, não deu ainda, mas vai dar errado depois. Então é uma posição cômoda, mas que não tem muita aderência à realidade. Óbvio que as coisas podem piorar, mas de modo geral elas melhoram. E o grande fator que causa isso é que a gente às vezes subestima a capacidade humana de se reinventar, de criar coisas novas. Né? Pega, por exemplo, petróleo. Lá nos anos 70, no auge da crise, o que o pessoal viu? Poxa, reserva de petróleo é isso. O preço subiu. Não tem mais de onde puxar petróleo. Então a produção vai desabar cada vez mais e daqui a pouco vai acabar o petróleo. Mas na prática, o que aconteceu? O preço alto atraiu um monte de tecnologias novas, então o mundo criou novas coisas, os carros ficaram mais eficientes, os caminhões mais eficientes, o pessoal desenvolveu a técnica de fracking lá nos Estados Unidos, que é uma outra técnica de produção de petróleo, e a produção mundial foi subindo cada vez mais. Ou seja, o pessimista, ele pode às vezes projetar linearmente, como se nada mais vai ser criado, né? Tudo que se criou até hoje está criado, mas daqui para frente ninguém vai inventar nada novo. E a gente sabe que o ser humano tem uma capacidade enorme quando ele tem liberdade para produzir, liberdade para empreender, liberdade para criar e se associar e criar coisas novas. A gente tem uma infinita capacidade de inovação e assim levar o mundo para frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é só.